Bom, fala galera, beleza? Tamo aqui de volta pro YouTube finalmente, mano. Depois de muito tempo, tamo aqui de volta pra trazer conteúdo pra vocês. Eu vinha fazendo os pós-jogo aqui, análise das partidas do Vasco sempre aqui no YouTube. Claro, no Instagram temos um público muito maior. Então voltei com os pós-jogo pra lá, fazendo análise lá e tudo mais. E deixei aqui entregue as baratas, mas mano, agora tamo de volta. E vamos tentar fazer de tudo aí pra voltar pra ficar. Então, mano, nesse retorno aqui vamos falar sobre Alex Teixeira, né, mano? Tamo um pouco mais leve aí pra falar sobre o Vasco agora, né, com a permanência na Série A garantida, assegurada, a gente com o time, né, talvez com mais qualidade do que defeitos, com mais coisas positivas a oferecer do que coisas negativas, podendo projetar um 2024 muito melhor, pra, né, de vez entrar nessa rota do Vasco de títulos, de conquistas, que é de fato o lugar do Vasco, de protagonismo no futebol brasileiro. Então, vamos falar até um pouco aqui sobre esse planejamento também, sobre Alex Teixeira, que muita gente não quer ver nem pintada de ouro mais no Vasco, outras pessoas, pô, querem dar mais uma chance ainda e tudo mais. É um jogador que tem contrato se encerrando agora no final do ano, então você faria o que com Alex Teixeira? Vamos fazer uma análise aqui da passagem dele pelo Vasco até agora, e no final das contas eu vou ver aqui o que eu faria com o Alex Teixeira, porque eu confesso que nesse momento nem eu sei, mano. É uma situação complicada mesmo, o jogador já tem uma certa idade, algumas coisas a favor dele, outras contra. Vamos debater sobre isso aqui no vídeo. Então, depois de muito tempo aqui no YouTube, puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. Então, galera, vamos lá, para começar a falar sobre Alex Teixeira, mano. Eu queria começar a falar uma coisa fora de campo. A gente vai debater muito Alex Teixeira na Série B de 2022, em toda a temporada 2023 aí, que foi a temporada que ele teve inteira com a gente agora por último. Mas antes, mano, queria falar sobre o extracampo do Alex Teixeira, mano, que é uma coisa que, vamos lá. O Alex Teixeira merece sim algumas críticas da torcida do Vasco, merece sim alguns momentos de mais fúria, fez por merecer em alguns momentos aí, vamos chegar lá e tudo bem. Você pode ter todas as opiniões sobre o Alex Teixeira como jogador do Vasco nessa última passagem dele, 2022-2023, que foi abaixo do que se esperava, que foi mediano, que foi ruim, que foi tenebroso. Toda opinião é válida. Porém, eu acho que a torcida do Vasco, eu acho não, mano, eu tenho certeza que a torcida do Vasco tem que ter um pouco mais de respeito com o Alex Teixeira, e até para fazer críticas sim tem que ser feitas, mas sempre com um grande respeito por esse cara. E eu vou começar o vídeo falando sobre o porquê que eu acho isso. Mano, vamos lá, a gente sabe os últimos tempos que a gente vem passando no Vasco, agora a gente tem a grana para contratar, graças à venda que a gente fez de 70% do Vasco para 777. Antes disso, o Vasco era extremamente carente de grandes contratações. De vez em quando aparecia uma ou outra, mas normalmente jogador já bichado, jogador já bem mais velho, acima do peso e tudo mais. Então, a torcida do Vasco sempre teve, não só a torcida do Vasco, mas toda a torcida do Brasil, sempre tem um apego muito grande a jogadores que já passaram pelo clube, principalmente jogadores criados na base. E a torcida do Vasco não era diferente. A torcida do Vasco sempre, desde que eu entendo por gente, clamou por jogadores como o próprio Alex Teixeira, Felipe Coutinho, o Souza, Allan Kardec, não é revelado no Vasco, mas enfim, o Dedé, Diego Souza, jogadores que passaram pelo Vasco, jogaram bem, e a torcida sempre foi extremamente carente do retorno desses jogadores, e como eu já disse, isso se dava ainda mais efusivo quando se tratava de jogador da base. O Allan também é um jogador que até hoje vem sendo muito pedido pela torcida do Vasco, e é um movimento comum de todas as torcidas, mas ao meu ver era uma coisa até um pouco maior com a torcida do Vasco, até por a gente ter muita opção, ter muito grandes jogadores revelados recentemente e ter essa possibilidade de muitos deles voltarem. A gente sempre pediu muito isso. Dito isso, Alex Teixeira era um desses jogadores que a gente pedia muito, e foi o primeiro e até agora o único que fez esse movimento. E o Alex Teixeira não fez esse movimento num momento excelente do Vasco, não fez num momento ok, num momento morno ou num momento ruim. O Alex Teixeira, ele sai da Turquia e volta para o Vasco no pior momento da história do Vasco. Na nossa quinta Série B na história, a segunda seguida, a gente no G4 ali e tudo mais, a gente na Série B de 2022 a gente entra no G4 ali pela sétima, sexta rodada e não sai mais.
mas não foi uma Série B tranquila, a gente lembra tudo que a gente passou. E é nesse momento, com uma negociação rápida, sucinta, sem exigências, como foi noticiado na época, que o Alex Teixeira volta. É nesse cenário que o Alex Teixeira larga a Europa, larga a Turquia e abraça o Vasco na Série B para ajudar a gente a subir, a colocar a gente no nosso lugar. Um contrato até o final do ano, até o final da Série B, para ajudar a gente. E isso, porra, tem que ser valorizado. O Alex foi homem pra cacete, o Alex foi Vasco pra cacete, e como eu disse, óbvio, não pode, então por isso não pode criticar o Alex, não pode ter as opiniões do Alex. Óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que na hora de emitir essa opinião, a gente tem que ter um respeito a mais por esse cara, uma consideração a mais por esse cara, por esse movimento que ele fez de retornar ao Vasco, no momento em que ele fez isso e do jeito que foi. Esse é o primeiro ponto. Acho que sim, a torcida do Vasco acaba deixando isso totalmente de lado. Acho que isso é errado. A gente deveria ter um pouco mais de respeito pelo Alex, sim. Um pouco mais de amor, compaixão, tudo, mano, pelo cara. Porque ele foi homem pra caralho, foi muito Vasco e abraçou a gente no nosso pior momento. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, vamos começar a falar de bola. Vamos começar a falar de futebol do Alex Teixeira, que aí sim é uma parada que deixou a desejar. Vamos começar aí. Cara, então vamos lá, cara. Com toda a razão e com todos os motivos do mundo, a chegada do Alex Teixeira trouxe uma euforia muito grande para a torcida do Vasco. Como eu disse, a gente estava no G4 da Série B, mas passando por altos e baixos e tudo mais, não vinha apresentando um grande futebol, mas a Série B o nível é baixo e não necessariamente precisa apresentar um grande futebol para conseguir os resultados, para conseguir o desejado acesso. Porém, cara, se imaginava muito, como eu já disse, com razão, a torcida do Vasco tinha muita razão nisso, em achar que o Vasco subiria de nível com a chegada do Alex Teixeira e que o Alex Teixeira ia deitar na Série B. Ia se tornar talvez o grande jogador da competição, ia ter números exorbitantes aí, sei lá, muitos gols, muitas assistências, muitos minutos em campo, fosse ajudar muito o Vasco, dando muitos pontos pra gente. E não foi o que aconteceu. E o Alex Teixeira não é que ele entregou menos do que se esperava. E não é nem que ele entregou metade do que se esperava. O Alex entregou bem menos. Isso é bem verdade. Aí pegando aqui o número, o Alex Teixeira, é que assim, pegar número de jogos eu acho um pouco cruel com os jogadores, de um modo geral. Não com o Alex, com os jogadores de um modo geral. Porque você pega o número de jogos do cara e muitas vezes o cara joga 5 minutos, 20, 15, 10 minutos... E quando tu vai ver a estatística, acaba contabilizando esses 5, 10 minutos como uma partida inteira, né? Então, vamos lá. Pegando aqui, o Alex Teixeira fez 788 minutos com a camisa do Vasco em 2022, ou seja, só na Série B em 2022. Isso dá mais ou menos 9 partidas inteiras, né? Dividindo 788 aí por 90 minutos de cada partida, dá mais ou menos aí 9 partidas completas do Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Muito pouco. E aí, né, tem demérito dele também nisso. Mas nesses 9 jogos o Alex faz 2 gols e dá uma assistência. Uma assistência contra a Ponte Preta, no jogo que a gente perde, e 2 gols numa partida que, ao meu ver, foi o jogo do acesso do Vasco, na virada contra o Operário, aquele verdadeiro milagre, enfim, tudo mais, que o vascaíno lembra desse jogo aí, e o Alex foi fundamental nessa partida. Então, cara, vamos lá. Alex Teixeira foi muito abaixo do que se esperava dele, ponto. Aí, fazendo aqui um pouco advogado do diabo, e é minha opinião mesmo, tem alguns motivos plausíveis que fizeram com que o Alex não desempenhasse o futebol dele nessa Série B. Que foi, cara, a falta de preparo físico, e aí também não é só culpa dele. O Alex vinha de um tempo de inatividade no time dele, vinha de um tempo sem jogar, ele precisava entrar em ritmo de jogo. Série B, um jogo atrás do outro, muita viagem. O Alex não teve esse tempo para se condicionar fisicamente para ajudar o Vasco. Ficou um pouco para trás e acabou não conseguindo jogar em tantas partidas como se esperava dele. Como eu disse aqui, no final das contas, ele jogou um total de 9 partidas completas no Vasco. E um outro fator também que atrapalhou muito foram os companheiros que o Alex Teixeira teve, cara. Então, assim, o cara chega no Vasco para jogar uma Série B, que é uma competição diferente, física e tudo mais, coisa que o Alex não estava acostumado. O Alex não teve o tempo ideal para se condicionar fisicamente, ele veio fora de ritmo para o Vasco. E para piorar tudo, ainda teve o agravante dos companheiros dele, cara.
O Alex Teixeira jogou ao lado de um Gabriel Peck, que hoje é um jogador que, como eu digo sempre lá no Instagram, mostrou, além de transpiração, ter muita inspiração. Para mim foi o nosso melhor jogador na temporada 2023, mas em 2022, na Série B completa, o Peck, se eu não me engano, fez um gol só. Bruno Tubarão, Raniel, Getúlio, entre Figueiredo, entre outros aí, foram os companheiros do Alex Teixeira nessa Série B. Isso dificulta muito, além do que eu já citei anteriormente. Então, cara, isso é bem verdade, sim. É uma coisa que de fato sim atrapalhou o Alex, mas também dando uma passadinha de pano para essa temporada abaixo. Esses fatores aí têm que ser lembrados e têm que ser citados. Apesar disso, no final das contas, se você for parar para olhar, ele faz 2 gols fundamentais contra o Operário. E outro momento muito marcante dessa Série B, o pênalti do Raniel. Quem sofre aquele pênalti também é o Alex Teixeira. Então, no final das contas, o futebol apresentado foi bem abaixo do esperado, sim, é um fato isso. Tiveram fatores que justificam esse futebol abaixo do Alex Teixeira, mas, no final das contas, ele ajudou e foi fundamental para o nosso acesso na partida, pontualmente na partida contra o Operário e pontualmente na partida contra o Sport também, sofrendo pênalti. E aí, galera, chega a temporada 2023. Aí, muitos torcedores já queriam a saída do Alex Teixeira, alguns ainda acreditavam que ele ia embalar, que ele ia entregar muito pro Vasco, porém, a torcida do Vasco se depara com um problema que a gente não esperava se deparar, que é uma grande novela que vira a renovação do Alex Teixeira. Como eu disse anteriormente, ele renova com o Vasco até o final de 2022 e, cara, se torna uma novela muito grande a renovação do Alex Teixeira. Muitos jogadores já tinham, o elenco do Vasco todo já tinha se representado, ele ainda não tinha, ainda estava resolvendo se ia renovar com o Vasco ou não, e, se eu não me engano, circulou algumas propostas de Cruzeiro e Corinthians, e o que se circulou muito na época, o que se noticiou na época foi que o Alex estava esperando ver as movimentações do Vasco no mercado para ter alguma garantia que ia ter um time ali minimamente competitivo para ele aí sim renovar com o Vasco e se manter jogando no Vasco. Na cabeça do Alex isso acontece, os reforços que chegaram agradaram ele e, enfim, depois de uma novela muito grande, ele acaba renovando o contrato dele com o Vasco novamente por mais um ano até o final desse ano agora, e a gente está novamente nesse imbróglio aí com o Alex Teixeira de renova, não renova. Muita gente da torcida quer, muitos não querem, e a gente está aqui para debater justamente isso. E aí, cara, o Vasco começa o ano bem, Barbieri jogando o Campeonato Carioca e tudo mais, mas acha o time ali, né? Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo Pelé e Piton, o trio de volante Rodrigo, Andrei Santos e Jair, e o trio de ataque com Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. E o Alex Teixeira vai bem, mano. Faz gols, faz assistências, talvez, mais uma vez, não sendo aquele grande Alex Teixeira, o cara decisivo que entrega muitos gols, muitas assistências, que é um grande líder e tudo mais. Mas foi um Alex Teixeira, sim, que entregou gols contra o Botafogo, contra o Flamengo, e entregou algumas assistências também nesse início de ano. Então era um Alex que estava entregando, que estava agradando a torcida do Vasco e vinha jogando bem. Vem o Campeonato Brasileiro, o Alex mantém o bom futebol ali naquelas 2 primeiras rodadas mágicas do Vasco, a vitória contra o Galo no Mineirão e o empate contra o Palmeiras no Maracanã. Inclusive, nesse empate do Maracanã, o Alex dá uma assistência, cruza uma bola na cabeça do Pedro Raul, e ali o time do Vasco inteiro começa a decair num nível absurdo. A gente sabe o primeiro turno que a gente fez. E, cara, o Alex Teixeira cai junto com o time, mano. Tá entendendo? O Alex Teixeira cai de rendimento. Mas o time inteiro cai. Não ia ser o Alex Teixeira que ia continuar jogando pra cacete, carregando o Vasco num momento difícil como esse. Não. O time do Vasco caiu de rendimento brutalmente. A gente faz um primeiro turno patético e o Alex Teixeira cai de rendimento. Apesar disso, com o Barbieri e com o William Batista, ele continua jogando muito, em quantidade de jogos, né? Não em qualidade. Continua tendo muita minutagem, já não sendo tão titular absoluto assim, mas continua tendo muita minutagem, mas com uma queda muito de rendimento, uma queda muito grande de entrega. E o Alex Teixeira, além de tudo, não é um jogador tão voluntarioso, não é a característica do jogador, e além disso ele já não tem uma idade, já não é mais nenhum garoto, tem uma idade avançada, já tem 33 anos,
não é aquele cara que entrega o que o Peck entrega, por exemplo, no sentido de, num momento ruim tecnicamente, ele ir, voltar, marcar até a linha de fundo, se matar até a linha de escanteio, a linha ofensiva de fundo também, e marcar e tudo mais. E no momento onde a gente está, onde o clube se encontra numa baixa técnica muito grande, a gente precisa, no mínimo, de jogadores que transpirem, que se matem em campo e tudo mais. E isso não é a característica do Alex Teixeira. Não estou aqui falando que ele faz corpo mole, que ele é vagabundo, que ele não se entrega. Não, é questão de característica mesmo. O Alex Teixeira não é esse jogador tão vibrante assim, que marca, que se mata e tudo mais. Não é esse jogador, beleza, tá tudo bem. Agora, mano, ele continuava vindo jogando e tudo mais. Agora, tem uma virada de página muito grande no ano do Alex Teixeira, que é o gol perdido em uma das últimas partidas do William Batista contra o Botafogo no Engenhão. O Alex Teixeira perde um gol inacreditável e, cara, ali cria uma rusga muito grande com a torcida, cara, pelo momento que o Vasco já vinha vivendo, de uma dificuldade enorme de encontrar vitórias, de encontrar pontos. E aí, cara, o Alex Teixeira sai cara a cara com o goleiro, no lance até que lembrou o Diego Souza contra o Cássio. Se eu não lembro se estava 0x0 ou 1x0 Botafogo, de qualquer maneira seria o gol do empate ali, ou até o gol para a gente abrir o placar e conseguir talvez arrancar essa vitória do líder na época do campeonato. E cara, o Alex Teixeira, que é um jogador que a torcida sempre depositou muita esperança, perde o gol de maneira bizonha, chuta em cima do goleiro, e ali cria uma rusga muito grande, e ali sim é um divisor de águas na temporada do Alex Teixeira, isso junto com a chegada do Ramon Menezes, que a gente vai falar sobre isso também. Então, cara, eu vou trazer uns números aqui para frisar, né? Como eu disse anteriormente, a chegada do Ramon Menezes, do Ramon Dias, ele realmente, cara, colocou o Alex Teixeira numa gaveta ali e sumiu com o Alex durante muito tempo. Em algum momento ele até começou a dar mais oportunidades pro Alex Teixeira contra o Goiás, se eu não me engano. O Alex até é titular, depois de ter feito um gol contra o Internacional em São Januário, na partida que a gente perde. Na partida seguinte, o Ramon coloca o Alex titular, mas, mano, foi muito pouco a minutagem que o Ramon deu pro Alex Teixeira. E aí, vamos lá, para trazer o número aqui certinho, vamos lá. Como eu disse anteriormente, eu não vou trazer aqui o número, tantos jogos, tantos gols, tantas assistências, porque eu acho covardia isso. O Alex Teixeira fez muita partida de 5, 10, 15 minutos, e eu acho sacanagem tratar essas partidas de 10, 15 minutos, trazendo como um jogo completo dele. Então vamos lá, em 2023, somando Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Alex Teixeira disputou 1.986 minutos, o que dá uma média ali mais ou menos 20 partidas completas. Pouco também. Teve poucos jogos, mais uma vez, o Alex Teixeira com a camisa do Vasco na temporada de 2023. E isso fica ainda mais agravante quando você pega a reta final do Vasco, que é quando o time tem uma melhora, e a gente pega para ver os números, né, de minutagem, partidas disputadas do Alex Teixeira com o Ramon Dias. Tá? Esses números que eu trouxe anteriormente foram da temporada 23 toda. Agora, com o Ramon Dias, o Alex Teixeira tem 234 minutos disputados, uma média de 2,6, arredondando para cima e sendo legal com o Alex Teixeira, 3 jogos completos em toda a passagem do Ramon Dias pelo Vasco. Muito pouco, cara. Então, fazendo uma análise completa de 2023, cara, o Vasco, no bom momento dele na temporada, que foi o início do ano ali com o Barbieri, o Alex Teixeira se faz presente, é titular e entrega. Quando o time tem uma queda brutal de rendimento, o Alex cai junto com o time, que é algo extremamente natural. Depois, na chegada do Ramon Dias, e aí, cara, é complicado. A gente não viu o Alex Teixeira jogar, o Alex Teixeira não jogou. É óbvio que entra o demérito do Alex Teixeira, sim, mas não dá pra dizer que o Alex foi mal nesse período. O Alex não teve oportunidade. Nos momentos ali que ele entrou, ainda conseguiu, nesses 3 jogos, entre aspas, completos que ele disputou, ainda conseguiu entregar um gol aí e talvez algumas assistências, não sei. Acho difícil. Com o Ramon, acho que não. No início do Campeonato Brasileiro, o Alex entrega sim algumas assistências, que eu lembro aqui de cabeça. Teve pro Rayano, Beira-Rio, contra o Internacional, e de cabeça, como eu disse, no início da temporada de 2023, o gol do Pedro Raul contra o Palmeiras no Maracanã, também assistência do Alex Teixeira. Se eu não me engano, tiveram outras. Não lembro se a assistência pro Pedro Raul também no gol contra o Fluminense foi dele, mas tiveram algumas assistências aí. Mais gol no Brasileirão foi só esse, com o Ramon Dias contra o Internacional. Mas foi, de fato, muito pouco, mais uma vez, para a temporada do Alex. Mas como eu ia dizendo, começa muito bem junto com o clube. O time decai, ele decai junto, e quando o time ressurge das cinzas e consegue galgar
essa permanência, ele joga muito pouco, então não dá para avaliar. Mas, obviamente, o Ramon está no dia a dia ali, então se o Alex não jogou tanto com ele, é porque tem sim demérito do Alex Teixeira nisso. Então, cara, vamos lá, para finalizar o vídeo, mano, esqueci de comentar, então vou trazer aqui agora, somando toda a temporada de 2023, o Alex Teixeira faz um total, como eu disse, de mais ou menos ali 20 partidas. Nessas 20 partidas ele nos entrega 4 gols e 6 assistências, né? Então, em 20 partidas completas aí, com a camisa do Vasco 2023, 10 participações em gol, que é até um número bom. E somando, fazendo a soma dessa segunda passagem dele aí pelo Vasco, vendo aqui uma média de 29 partidas, somando a Série B de 22 e toda a temporada de 23, mais ou menos ali, fazendo uma soma dos minutos dele com a camisa do Vasco, 29 partidas ali no total, mais ou menos, e 6 gols marcados e 7 assistências, né? Somando aí 13 participações de gol com a camisa do Vasco em 29 jogos ali. Não é uma média também tão ruim e tudo mais, analisando friamente o número, mas dentro de campo, jogo jogado, Alex Teixeira rendeu abaixo, muito abaixo do que se esperava dele, como já disse anteriormente, apesar de ter algumas justificativas, alguns motivos para isso, mas fato é, talvez os números não sejam tão tenebrosos, fazendo essa análise que eu fiz aqui de número, mas o futebol empenhado em campo deixou sim a desejar, a expectativa em cima dele era muito grande e ele entregou, como eu já disse anteriormente, não um pouco abaixo, não metade, mas muito abaixo do que se esperava dele. E aí, o que fazer com o Alex Teixeira, mano? Eu, sinceramente, ainda acredito, mano. Eu ainda acredito que o Vasco vai entregar um time ainda mais competitivo, num ano 1000 vezes mais tranquilo, que tem tudo para ser o ano de 2024, já começando com uma comissão técnica competente, que conhece o time, e com os reforços chegando, eu acredito que o Alex Teixeira possa ser um reserva útil, apesar de já vai ser um jogador de 34 anos de idade. Então eu sentaria com o Alex, conversaria e iria propor um contrato de 1 ano de novo para ele de renovação. Para ele fazer essa última temporada aí, talvez ele com 35 anos em 2025, talvez já não dê, mas eu iria propor sim essa renovação de contrato para Alex Teixeira. Ainda é um cara que eu acredito. Porém, obviamente que se o Vasco entender que chegou a hora, não quiser renovar com o Alex, ou até mesmo se o Vasco quiser e o Alex entender que não é o momento mais de renovar com o Vasco, também não veria problema nenhum, e acho que a gente tem total condições de ir no mercado e trazer um jogador da posição ainda melhor. Mas eu ainda acredito no Alex Teixeira sim, ainda acho que ele possa entregar. Eu sentaria, conversaria, traçaria algumas metas ali e tudo mais, e tentaria essa renovação aí com ele sim para a temporada de 2024. Ainda acredito muito no Alex. E é isso, mano. O vídeo foi esse, trazendo um apanhado geral aí para chegar nessa conclusão aí. Comenta aí o que você concorda e o que você discorda aí no vídeo, se você se surpreendeu, talvez negativo ou positivamente, com alguns números que eu trouxe aqui do Alex para vocês. E o mais importante, óbvio, se você renovaria ou não com o Alex Teixeira para a temporada de 2024. É isso, mano. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou. Como eu já disse, comenta aí tudo que você concordou e discordou no vídeo, que a gente troca essa ideia sadia aí. Feliz em voltar aqui pro YouTube, mano. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. A tendência é vir conteúdo atrás de conteúdo por aqui. Quero voltar a movimentar bastante aqui e crescer cada vez mais. E para crescer, deixa o like. Se inscreve aí, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e divulga o máximo possível, mano. Fala, pô, cara, manda para aquele grupo de vascaíno, para aquele seu amigo vascaíno. Fala, pô, vi um vídeo do maluco aí falando um pouco do Alex Teixeira, o cara falou alguns bagulho interessante, assiste aí, pô. Tal, compartilha que é muito importante. Valeu de novo, se inscreve aí, tamo junto. É nóis e nunca se esqueça, meu amigo, o Vasco é para quem acredita. Tamo junto, é nóis, garoto.